Olá, estamos começando mais um Entrevista Bem Paraná, dos estúdios do Bem Paraná. Eu sou Ivan Santos e esse programa tem a coordenação de Josiane Hitz e a operação de Franklin de Freitas. Lembrando que o programa pode ser assistido também na íntegra no site Bem Paraná, bem como nas principais plataformas de podcasts como Spotify, Amazon Music e Google Podcast e também em vídeo no YouTube. E hoje nós vamos conversar com o deputado federal Luciano Dutti. Seja muito bem-vindo, deputado, e muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Obrigado, é uma satisfação muito grande poder estar participando do programa. Deputado, vou começar com uma pergunta bem direta, óbvia. O senhor é pré-candidato a prefeito de Curitiba? Sim, sou pré-candidato do meu partido, já definido pela direção nacional do PSB. Então agora estamos nessa caminhada. E o senhor tem participado pelo PSB de reuniões com outros partidos, como o PT, PDT, PCdoB, etc., conversando sobre a possibilidade da formação de uma frente, né, para as eleições de 2024. Como é que estão essas conversas? Olha, a gente vem já praticamente 90 dias conversando com a federação, conversando com o PDT e PSB, basicamente esses três partidos, que na federação envolve o PT, PV e PCdoB. Temos tido boas conversas, tentando alinhar uma frente que possibilite disputar as eleições em condições de vencê-las, né? E acho que é uma frente que está sendo bem trabalhada. Acho que cada partido tem o seu pré-candidato hoje, e acho que lá na frente a gente vai tentar buscar uma união das forças para poder disputar as eleições. O senhor vê chances reais nessa articulação vingar? Eu acho que sim, porque tanto no PT como na federação, como no PDT e no PSB, há um interesse muito claro de que, para disputar em condições as eleições, esses partidos vão ter que estar juntos, articulados, juntos, para terem condições de ir ao segundo turno e vencer as eleições. E qual seria o critério para a escolha da cabeça de chapa, já que, como o senhor mesmo disse, os partidos têm seus pré-candidatos, né? O PDT tem o deputado Goura, o PT tem a deputada federal Carol D'Artora, fala-se também no Zeca Dirceu, enfim, outros nomes. Como seria o critério? Eu acredito que o critério mais racional é o critério das pesquisas, é verificar lá na frente quem tem melhores condições de disputar, melhores condições de vencer, e esse ser o candidato dessa frente. Dos nomes desse grupo que estão colocados, o senhor visto como o nome mais ao centro, mais moderado, é isso mesmo? Esse seria o seu principal trunfo? Olha, não sei se é o principal trunfo. Eu já fui prefeito de Curitiba, já fui vice-prefeito, fui secretário da Saúde, tenho uma noção muito grande da nossa cidade, sou funcionário público de carreira, fui médico de posto de saúde, então tem toda uma trajetória construída com programas implantados aqui em Curitiba de sucesso, como é a Mãe Curitibana, Hospital de Idoso, Comunidade de Escola, enfim, vários programas que nós implantamos no decorrer desse processo todo. Eu acho que ser moderado, não ser moderado, acho que é muito relativo isso, né? Eu acho que é você saber o que está fazendo e aquilo que se está fazendo ser bom para a população, principalmente para as pessoas que mais precisam da prefeitura, ter um engajamento lá na base, na periferia, trabalhando bastante nessas regiões. Esse sempre foi o meu trabalho, de estar sempre próximo das pessoas e trabalhando pelo bem das pessoas. Então, se isso é ser de centro, ou ser de esquerda, ou ser de direita, acho que é um critério muito subjetivo. Em 2020, o senhor também era cotado como pré-candidato a prefeito, mas não concorreu. Por quê? Em 2020 nós tivemos a questão da pandemia, que foi uma questão que estava fora do controle do imaginário nosso, né, de todos nós. Acho que era um momento muito crítico. E também o Rafael Greca vinha fazendo uma boa administração. Nós apoiamos o Rafael Greca na primeira eleição dele e apoiamos ele também na reeleição dele. Então nós fizemos e continuamos com essa proposta de apoiá-lo na reeleição. Em 2002, o senhor foi candidato à reeleição após assumir a prefeitura, né, depois da saída do Beto Richa para ser candidato a governador, mas acabou não indo ao segundo turno. A que o senhor atribui esse resultado? Olha, é muito difícil falar quando você perde uma eleição, deixa de ir ao segundo turno por 4.000 votos.
né? Então, os fatores são diversos. Eu acho que pode ter havido erro de estratégia da nossa campanha, pode ter tido excesso de obras na cidade, junto também com as chuvas que aconteceram ao mesmo tempo, que tumultuou um pouco a vida das pessoas. Acho que esses fatores foram os principais fatores, acredito eu, erro de estratégia de comunicação, talvez também tenha sido uma das causas dessa eleição, da qual a gente não venceu, mas faz parte. Você só ganha ou perde a eleição disputando ela, né? Não tem outra forma de você perder se você não disputa, né? Eu estou muito tranquilo com a eleição de 2012. O senhor tirou alguma lição dessa experiência? Eu acho que esses 3 mandatos agora de deputado federal me deram um grau de conhecimento, de amadurecimento também, e de ver possibilidades muito maior do que eu tinha lá em 2012. Também, antes de 2012, eu fui deputado estadual e vice-prefeito. Ali aprendi bastante, mas 2012 foi um divisor, onde esses 3 mandatos em Brasília me fizeram ter um conhecimento muito grande de como funciona realmente o governo federal, como funciona o governo estadual, as possibilidades que a gente tem junto ao governo federal para poder trazer recursos. Eu já participei 5 vezes da Comissão Mista de Orçamento, que é a principal comissão da Câmara Federal, então acho que a gente tem hoje um amadurecimento muito grande em relação à eleição anterior. Certo. Setores do PT, capitaneados aí pelo grupo do ex-governador Requião, têm contestado a aproximação do senhor com o partido, alegando que o senhor não fez campanha para o Lula em 2022. Como é que o senhor responde a esse questionamento? Não, acho que a questão do questionamento, tanto de algum grupo do PT ou de outros partidos, né, tem a ver, lógico, com a trajetória política que nós fizemos aqui em Curitiba. O PSB sempre foi aliado do PSDB, disputamos sempre as eleições juntos, né, e lógico que cria essa situação. Agora, na eleição de 2022, nosso partido tinha o vice-presidente da República, apoiamos sim o presidente Lula, né, não tivemos nenhuma dificuldade com isso. Lógico que quando você faz campanha proporcional, você faz campanha em vários municípios que você atua, você tem prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, é outra dinâmica, mas o partido esteve sim junto com o Lula, e até por conta de ter o Alckmin como vice. Certo. E qual que é, bom, a sua relação com o governo Lula hoje? O senhor se considera da base? Eu sou bem da base, a gente tem votado sempre junto, até por conta de ter o vice-presidente e ter 3 ministros. Hoje nós temos 3 ministros que fazem parte do governo federal. A gente tem uma boa relação com os outros ministros também de governo, né? E acho que você fazer hoje parte da base é poder estar ajudando o Brasil a sair da situação que ele se encontrava. Uma das questões que deve ser tratadas aí no próximo mandato é a nova licitação do transporte coletivo, né? Como conciliar tarifas compatíveis, né, com o poder aquisitivo da população, com a necessidade de manter a qualidade e a sustentabilidade do serviço. Olha, eu acho que tem que ter uma racionalidade daquilo que você está fazendo. Eu, quando fui prefeito de Curitiba, eu coloquei 1.200 ônibus novos circulando em 2 anos e meio na nossa cidade. Fiz o Ligeirão Azul, que é o maior ônibus do mundo. Mantive a tarifa domingueira a R$1. Coloquei o ônibus híbrido, o híbribus, o híbrido elétrico, movido a biocombustível, como o Ligeirão também é 100% a biocombustível. Nós fizemos uma grande gestão na área do transporte público da cidade e mantivemos numa tarifa que nunca foi a maior do Brasil, como é agora, né? Sempre uma tarifa em 5º ou 6º lugar entre as capitais, e até pelo sistema nosso ser integrado, era integrado junto com a metropolitana, nós que administrávamos todo o sistema. Eu acho que esse foi o grande ganho que nós tivemos naquele momento. Agora, na próxima licitação, acho que tem que chamar a sociedade civil organizada, chamar quem entende de transporte público e sentar todo mundo e tentar montar uma equação que possa atender às necessidades da população, às necessidades da cidade. E essa discussão sobre a tarifa zero, o senhor acha viável? A tarifa zero é viável se vier projeto do governo federal. Acho que uma tarifa zero só em uma cidade é difícil de você articular ela. Agora, uma tarifa zero que possa vir dentro de um projeto, que possa ser discutido
na Câmara Federal, no Senado, no Congresso Nacional, que possa ter mudanças em várias leis que existem hoje, você pode trabalhar sim com a tarifa zero. Eu venho trabalhando nesse sentido lá em Brasília, buscando, dentro de projetos de lei, tentar tornar isto realmente viável e possível. Eu acho que é viável e possível desde que venha nesse conjunto com o apoio do governo federal. O PSB, hoje, como o senhor disse, integra a base do governo Lula, integra o governo, mas também é da base do governo Ratinho aqui no estado, né? Normalmente, os deputados do partido votam com o governo na Assembleia. Como é que é essa relação? O senhor eleito prefeito, como é que o senhor pretende lidar, né, com essa dupla, vamos dizer, vinculação política? Acho que não tem dificuldade nenhuma. Acho que quando você se torna prefeito da cidade, você tem que ir lá falar com o governador, tem que falar com o presidente, tem que estar articulado politicamente. Não vejo assim nada de contraditório. O PSB, na eleição passada, nós tivemos uma saída grande de deputados estaduais, saíram 6 deputados estaduais, saiu um deputado federal. Praticamente a gente está começando a reorganizar o partido no estado. A gente tem posições claras em relação ao governo do estado, né? Nós temos um deputado estadual que é da base do governo, que vota junto com o governo, mas o partido tem posições claras também, como, por exemplo, foi contra a privatização da Copel, por exemplo, que é um tema para nós, assim, que nós não vemos o menor sentido você estar privatizando a Copel, uma maior companhia energética do país, uma grande companhia paranaense, que dá orgulho a todos os paranaenses. Não tem sentido nenhum você estar vendendo uma empresa como a Copel, que durante 5, 6 anos te dá a renda daquilo que foi vendido hoje. Então, a gente teve uma posição clara contra a privatização da Copel, sim, como tem posições claras em outros temas. O senhor disse que vocês apoiaram a eleição do Greca e a reeleição também. Quer dizer, a sua candidatura, então, não seria uma candidatura de oposição? Como é que ela se posiciona em relação à atual gestão? Não, veja bem, o Greca não é candidato a prefeito, né? Então, vamos começar por aí. Dia 1º de janeiro de 2025, não vai ser o Lula que vai sentar na cadeira de prefeito, não vai ser o Ratinho que vai sentar na cadeira de prefeito, e o Rafael Greca vai ser ex-prefeito. Então, nós estamos em um outro momento, em um outro cenário, onde a população vai ter que enxergar quem é a pessoa que é mais capacitada para dirigir a nossa cidade, para sentar na cadeira de prefeito e tocar as obras e os programas sociais que a cidade mais precisa. Então, acho que essa é a discussão. Então, o PSB tem uma posição clara, vai disputar a eleição, tem candidato para disputar as eleições e tem programa para disputar as eleições. E o programa nosso diverge do programa que provavelmente vai ser apresentado para os outros candidatos. Um programa nosso mais voltado para a área social. Na verdade, nós queremos refazer o que foi desfeito, manter o que está funcionando e traçar um futuro melhor para os curitibanos. Essa que é a ideia básica do PSB para a nossa cidade. Nas últimas 2 eleições nós tivemos uma polarização grande aí entre esquerda e direita, né, representado por Lula e Bolsonaro. Enquanto que as forças de centro, elas tiveram bastante dificuldades, né? No próprio PSDB, por exemplo, em 2018, o Alckmin teve 5% dos votos. No ano passado, o PSDB sequer teve candidato, né? Acho que apoiou a Simone Tebet. Como é que o senhor vê essa polarização e como furar aí essa bolha para que o centro ou as forças mais não tão ao extremo possam voltar a ter protagonismo na política brasileira? Eu acho que nesse momento ainda existe essa polarização, né, entre extrema-direita e esquerda, entre a turma que apoia o Lula e a turma que apoia o Bolsonaro. Sendo assim bem claro nisso aqui, acho que isso ainda existe. Eu acredito que isso vai existir durante a eleição do ano que vem, e a gente vai tentar mostrar que nós estamos do lado mais certo, mais seguro para a cidade, do lado que pode trazer uma transformação para a cidade, que pode trazer investimentos para a nossa cidade, com o apoio do governo federal.
E como é que o senhor está vendo a reforma tributária? Há um temor aí dos prefeitos de perder receita. O senhor vê esse risco? Olha, primeiro assim, nós aprovamos a reforma tributária, que foi um grande avanço na Câmara Federal. Hoje estamos tendo, e vai acontecer, uma discussão grande ainda no Senado. Deve ter mudanças, algumas mudanças devem acontecer no Senado e deve voltar para a Câmara para depois ir para a sanção do presidente. Eu acho que a cidade tem que olhar a reforma tributária e se preparar para a reforma tributária. Porque se você não estiver preparado para a reforma tributária, você pode se atrapalhar na gestão futura da cidade. Daqui 15, 20, 25 anos, você pode estar se arrependendo de não ter feito mudanças estratégicas nesse início de reforma tributária que vai acontecer. Talvez pegue a próxima gestão de prefeito, o início da reforma tributária, que vai demorar, tem uma extensão para acontecer na sua plenitude. Só que o prefeito vai ter que entender bem de reforma tributária, vai ter que entender bem o caminho que a cidade vai ter que traçar para que ela não tenha perdas e sim tenha ganhos com a reforma que vem aí. Eu acho que Curitiba tem condições de ter ganhos com a reforma tributária e não perdas, desde que saiba conduzir esse processo ao longo dos anos. O senhor tem encabeçado aí um trabalho para regulamentar o uso da cannabis para uso médico, né? Como é que está isso e como é que o senhor lida com muita desinformação em torno desse assunto, né? Olha, eu fiquei assim, muito feliz quando fui convidado para ser relator do PL 399, que é da cannabis medicinal, porque me deu uma oportunidade, como eu sou uma pessoa da área técnica, ser médico, ser da área técnica, entender de como se monta um programa. Isso me deu uma facilidade muito grande, que nós saímos de um projeto que tinha um parágrafo para um grande projeto estruturante na área da medicina, na área do uso medicinal da cannabis, que hoje já tem resultados muito claros do seu funcionamento, do seu resultado. É só você perceber crianças que têm 40, 50, 60 convulsões num dia, a partir do uso da cannabis medicinal, praticamente a criança para de ter convulsão, ou a pessoa com Parkinson, a pessoa com Alzheimer, a pessoa com dores crônicas, a pessoa com esclerose múltipla. Então, são várias patologias que hoje são contempladas com o uso medicinal da cannabis. E o que nós fizemos? Nós pegamos todas essas informações, esse conhecimento todo, corremos atrás, montamos um projeto que trata da cannabis medicinal para dispensação pelo SUS, de graça, com o cultivo no Brasil, com a produção industrial de medicamentos aqui no Brasil, tudo controlado pela Anvisa, tudo autorizado pela Anvisa, como também a questão de pesquisas, também todas elas autorizadas pela Anvisa, como também o uso industrial, que é um mercado enorme que existe hoje, porque com o uso industrial do cânhamo, que é um derivado da cannabis, mas sem efeito psicoativo, você consegue produzir diversos tipos de produtos. Hoje já tem para vender nos Estados Unidos, em vários países, aí, jeans à base de cânhamo. Você tem a indústria de cosméticos, várias indústrias grandes de cosméticos usam o cânhamo, com praticamente sua base de CBD, para fazer cremes hidratantes potentes. Você vai pegar hoje, em vez de você plantar eucalipto para fazer celulose, que você demora 6, 7 anos para colher a primeira vez, ou pinos, que você leva 11, 12 anos, com o cânhamo, você em 7, 8 meses está colhendo e produzindo papel de muito mais qualidade do que o do coelho. Então, assim, é um projeto super importante, forte, que por questões ideológicas e que aconteceram na Câmara, de uma base que era muito governista, que trabalharam contra o projeto, mas a gente conseguiu aprovar na comissão especial e houve um recurso. Esse recurso hoje está na mão do Arthur Lira, para ele pautar, para ver se a gente vai discutir ainda em plenário ou se vai rejeitar o recurso e vai direto para o Senado. E isso assim, está criando uma angústia muito grande em milhares e milhares de pessoas. Porque eu tenho condições de contratar um advogado e importar o medicamento, pagar 3 mil, 4 mil reais em um medicamento. Agora, a pessoa que tem um filho, uma pessoa pobre que tem um filho, que tem crise convulsiva sucessiva, que se usasse um medicamento à base de cannabis melhoraria, essa pessoa não tem acesso. Isso é injusto com as pessoas.
Isso é uma malvadeza com as pessoas que precisam e não conseguem esse tipo de acesso. E nós estamos trabalhando para isso, estamos trabalhando para poder viabilizar que o mais breve possível seja aprovado e que possa estar sendo dispensado no SUS de forma gratuita, inclusive com médicos prescrevendo, tem toda uma organização de prescrição também. Acho que é um projeto muito bem estruturado. Acredito entre os projetos que existem no mundo, em forma de lei, essa é a melhor de todas. O senhor é servidor da saúde pública, eu acho que se havia alguma dúvida sobre a importância do SUS, ela acabou depois da pandemia, né? Mas a gente ainda tem um problema crônico do subfinanciamento da saúde no Brasil. Como é que está isso? Existe alguma perspectiva de melhorar essa situação? Olha, assim, para falar a verdade, assim, perspectiva, por enquanto você não enxerga uma saída ainda muito clara na questão do financiamento, né? Hoje nós temos hospitais que sobrevivem graças, muitas vezes, às emendas que os deputados mandam, a recursos viabilizados da sociedade civil organizada, né? Porque é uma situação hoje, o custo saúde aumentou muito. Não só durante a pandemia para cá, mas antes da pandemia já vinha aumentando muito. A inflação saúde é muito maior do que a inflação normal, do que a inflação do alimento e tudo mais. Então, para citar um exemplo, um frasco de dipirona custava 0,60, passou para R$ 6,10. Isso é um impacto enorme dentro de um hospital. Vou dar um exemplo só, né? Então, assim, tem que continuar trabalhando para poder realmente fazer com que o SUS consiga ser autossuficiente para quem está trabalhando dentro dele. Então, tem vários hospitais que têm alternativas, como a alternativa de fazer particular, convênio e SUS. Daí consegue dar uma certa equilibrada. Ou hospitais de alta complexidade, que o SUS paga super bem na alta complexidade. Agora, os hospitais que fazem mais o atendimento de média e baixa complexidade, esses sofrem muito mais porque é um custo alto e um pagamento baixo por aquele procedimento realizado. Tem duas PECs hoje em discussão na Câmara sobre questões eleitorais. Uma trata de cotas e questões mais administrativas, vamos dizer assim, e a outra trata da questão de uma suposta anistia e a multas dos partidos, justamente por não cumprimento de cotas, etc. Como é que o senhor está vendo essas discussões? Essa é uma discussão, assim, a mini-reforma eleitoral ela já foi aprovada e está indo lá para o Senado. A outra, que trata da anistia, era para tratar somente da anistia, na verdade, e enchendo de outras coisas dentro dessa proposta. Coisas que não têm nada a ver, né, na minha opinião, coisas que prejudicam muito. E entendo assim, que é uma discussão muito entre os partidos que vem acontecendo nesse assunto. Eu tenho me posicionado dentro do partido contrário a essa PEC. Contrário por quê? Porque ela poderia ser muito mais simples e muito mais objetiva do que está sendo proposta. Agora, isso vai depender muito também, na hora de votar, muito da condução que o partido vai dar e os outros partidos também vão dar nesse processo. Então, nós agora tem que aguardar, ver, porque ela pode ter sido pautada essa semana, não foi pautada, não sei se vai ter tempo de ser pautada na sua plenitude, porque você veja bem, ali tem questões que têm que ser resolvidas um ano antes das eleições. Um ano antes das eleições, isso é dia 6 de outubro. Provavelmente você não vai conseguir, até dia 6 de outubro, aprovar no Senado e o presidente sancionar. Então, a gente está vendo o que vai acontecer, esperar a semana que vem, para ver como que isso vai rodar lá em Brasília. A gente tinha, eu acredito que até o impeachment da Dilma, que se chamava de presidencialismo de coalizão, né, em que os partidos integram o governo e apoiam o governo nas votações no Congresso. No governo Bolsonaro houve uma espécie de atrofia aí, né, da presidência, que meio que deixou, teve o chamado orçamento secreto, isso empoderou o Congresso de uma forma como não se via, principalmente a Câmara, né? E hoje há um questionamento, quer dizer, a Câmara, de certa forma,
se tornou muito mais poderosa, não quer voltar atrás, não quer abrir mão desses poderes, mas ao mesmo tempo ela não assume a responsabilidade pelas políticas públicas que acabam sendo responsabilidade do governo. Como é que o senhor vê essa situação? Olha, o PSB tem criticado muito essa questão, porque mesmo nessa reforma que foi feita agora, partidos que são de oposição ao governo hoje fazem parte do governo ocupando ministérios. O nosso partido, o PSB, por exemplo, tinha o Ministério de Portos e Aeroportos, com Márcio França, e ele teve que ser deslocado para um ministério que nem existe ainda para poder contemplar um partido que é da base do ex-presidente Bolsonaro e que fez campanha para o ex-presidente Bolsonaro, que tem governador em São Paulo, que provavelmente possa vir até a ser candidato contra o próprio presidente. Então a gente entende que é uma estratégia meio equivocada, assim, de você trabalhar dessa forma. Por outro lado, o presidente Lula deve estar pensando em ter uma base para poder aprovar os projetos e ter mais segurança naquilo que ele encaminha para a Câmara. Então nós temos esse dilema aí hoje, né? A gente não... O PSB é um partido que é da base, é muito claro que é da base, vota com o governo, tem o vice-presidente da República e respeita isso, né? Agora, essas situações a gente sempre se manifestou ao contrário, o presidente Carlos Siqueira tem se manifestado também nos meios de comunicação, na opinião pública, contrário a essa manobra que aconteceu. Então tá certo, acho que deu para ter uma ideia geral, né, da nossa conversa, e eu agradeço muito novamente o senhor ter atendido o nosso convite e esperamos que possamos conversar mais aí até as eleições do ano que vem. Estamos juntos aí, estou à disposição também, a hora que precisar, a gente é bem-vindo aqui, tenho certeza. Com certeza. Então esse foi mais um Entrevista Bem Paraná, com coordenação de Josiane Hitz e operação de Franklin de Freitas. Lembrando mais uma vez que o programa pode ser assistido na íntegra no site do Bem Paraná, bem como nas principais plataformas de podcast, como Spotify, Amazon Music, Google Podcast e no YouTube. Obrigado.